Com certeza, hoje é um dos vídeos que me deixa mais feliz de produzir, era um dos sonhos que eu consegui realizar, já desde quando eu tirei minha certificação do DaVinci Resolve, até os dias de hoje, esperei muito por esse momento, e como você já viu no título desse vídeo, eu vou trazer para você agora aqui o review da Micro Color Panel da Blackmagic. Isso aqui é uma mesa de color grading, vocês já estão vendo aí as imagens, e eu vou fazer esse review para vocês explicando justamente alguns pontos principais. Não vou poder fazer o review todo porque seria quase um vídeo manual da ferramenta e tem um manual dela aí disponível para você baixar ali no site, né? Você ter acesso a isso. Aqui o meu intuito é trazer um review para vocês, um review completo, explicando aqui as principais funções da Miracle Color Panel que eu gostei e que eu utilizarei no meu dia a dia. Ela chegou recente, como um bom leitor de bula, adoro ler aí manuais de tudo que eu compro. Eu peguei o manual dela para ler, esmiucei todinho e é uma interfacezinha aqui, é uma ferramenta que é muito completa para quem está começando. Mas antes de começar e continuar o review, eu quero te convidar a se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, falando sobre DaVinci Resolve, Color Grading, dentre outras coisas que envolvem esse tipo de universo. E se você quiser me dar uma ajuda maior ainda, e me ajudar a contribuir com o meu canal, com o trabalho que eu faço aqui no YouTube, eu tenho aqui a área de membros, ela custa atualmente R$ 5. Você vai poder ter acesso a conteúdos exclusivos de Color Grade, dentre outros assuntos do universo do audiovisual e que podem aí contribuir com o teu aprendizado e dessa maneira você contribui com o meu trabalho aqui no YouTube. Eu ficarei muito agradecido. Sem mais enrolação, vamos direto então falar dessa belezinha, ela tá aqui do meu lado. Já vou trazer vocês aqui para minha tela para a gente ver algumas coisas importantes em relação a Color Panel, mas nesse momento eu quero falar também de coisas físicas que a gente vê aqui nela, quando a gente abre já ali para pegar ela bonitinho a caixa, por aí vai. Essa Color Panel aqui, antes de tudo, eu trouxe ela. Na verdade, meu amigo Diego já teve material aqui no meu canal sobre os trabalhos que ele faz. Então, teve aqui inclusive uma análise da Sony FX3, onde eu falo da ciência de cor da Sony, quais são os problemas que você encontra. Esse arquivo é da câmera dele e ele trouxe direto dos Estados Unidos para mim, aqui a Micro Color Panel, que lá é muito mais simples de se adquirir. Hoje no Brasil, ela está em torno, se você for ver em dólares, está em torno de 600 e poucos dólares. Convertendo, vai, não sei em reais quanto que dá. Vou botar a conversão aqui na tela, você tem uma noção de preço na data atual. E tudo é baseado no dólar. Ela, fisicamente, ela é bem interessante, não é grande, obviamente, por isso que o nome é Micro Color Panel. Ela pesa por volta de 1,5 kg e pouco, então ela é leve, se a gente for levar em consideração que é uma interface completa para você trabalhar com o DaVinci Resolve. Então, você tem uma interface aqui que é bem robusta e ao mesmo tempo uma construção bem interessante, mas ela é de plástico. Então você tem que entender que nós temos aqui um aparelho que é de entrada. Você não vai considerar aí, comparar ele a nível estrutural, como por exemplo as duas panels que nós temos da Blackmagic, que aí é voltado para coloristas mais experientes ou que estão há muito mais tempo no mercado e precisam aí de algo mais completo, como a Mini Panel. E tem também a Advanced Panel aí, que é utilizado em estúdios de finalização, né? As grandes farms de color grading. Inclusive, uma curiosidade, você não acompanha o Darren Mustin, ele tem uma Advanced Panel, caso você queira ver ele utilizando lá, é bem interessante. É um aparelho gigantesco, tem várias funcionalidades, bem completo, e isso aí é o sonho de todo colorista profissional. Então, beleza, algumas imagens vão rodar aí para vocês enquanto eu vou falar, justamente da parte física. Nós temos 3 trackballs. As trackballs são justamente essas bolinhas, né, que nós temos aqui para ajustar a parte aí de RGB das nossas imagens, dentre outros ajustes que eu já vou mostrar para vocês. Os rings, que são esses anéis ao redor das trackballs também, tudo aqui é ajuste aí voltado principalmente para as primary wheels e log wheels dentro do DaVinci Resolve. Então a gente tem um controle muito mais refinado. Muitas pessoas ficam com aquela dúvida, né? Qual a diferença de utilizar uma Micro Color Panel, qualquer tipo de painel de color grading, em comparação com o mouse? É justamente o fato de que você tem aqui um ajuste mais fino daquilo que você faz no DaVinci Resolve na aba Color. Então você tem aqui muito mais refino. Para algumas pessoas pode parecer bobagem o fato de você ter esse refino, porque a maioria das pessoas não faz nem color grading no seu dia a dia, mas para mim, que trabalho com isso em pós-produção, é fundamental porque eu preciso desse refino em certas zonas da nossa imagem e é um trabalho muito ágil. Para muitas pessoas que acham que ficar mexendo nesses ajustes aqui vai atrasar a sua vida, não vai. Na verdade, é o contrário, você tem aqui um refino do seu processo de color grade, que torna ele muito mais prático do que ficar clicando com o mouse. Na verdade, atrasa bastante o uso do mouse
em comparação com o uso da Micro Color Panel ou qualquer tipo de painel de color grade que você tiver à disposição. E outra coisa interessante aqui da Micro Color Panel é que como ela foi feita para um usuário que está começando ali no color grade ou quer tipo de agilidade no seu workflow, ela tem aqui o suporte para o iPad, caso você vá tratar aí no DaVinci Resolve pelo iPad. Para quem não sabe, sim, você consegue abrir o DaVinci Resolve no iPad, tratar suas imagens. Eu não tenho um iPad, então não vou ter como mostrar para vocês esse processo, mas se você tem um iPad e gostaria de testar o color grading do DaVinci Resolve utilizando o iPad, você pode também, você pode baixar, tem a versão para iPad. Para quem não acompanha aí os produtos da Blackmagic, nós tínhamos antes a Micro Color Panel na sua versão anterior, então era um design um pouco mais robusto na questão de design em si, não questão de material. E a Micro Color Panel nova, essa nova versão, ela é muito mais minimalista, digamos assim. Ela tem um design bem moderno e você tem realmente aqui algo que não vai ocupar tanto espaço. Ela é uma micro mesmo. Vou trazer vocês para minha tela e com isso eu vou ter algumas imagens mostrando aqui, obviamente, ajustando na Micro Color Panel e enquanto eu vou mostrar na tela o que acontece para vocês terem noção da realidade aqui dos ajustes. Então, pessoal, vou tentar simplificar para vocês o entendimento para ficar mais prático possível e não ficar tão longa esse review. Aqui na nossa micropanel, nós temos aqui uma estrutura muito simples de se entender. 3 trackballs, essas trackballs eram muito fácil de se utilizar. Os rings, que são esses anéis ao redor da trackball, eles ajustam a parte aí de luminância à primeira vista, tá? Isso é a função principal. As balls, que são justamente essas bolas, elas ajustam a parte de RGB. Então, seja nas primers ou nas log wheels, a gente vai ter esses 3 ajustes aqui disponíveis. Eu tenho aqui na esquerda essa coluna de botões, que a gente vai aí passar um pouquinho sobre eles. Eu tenho aqui em cima uma coluna de botões também, né? Então, tem uma camada de botões. Em cima deles eu tenho os knobs, que são esses ajustes também, são botões rotativos. E na esquerda, na direita, eu tenho uma camada, né? Uma coluna, na verdade, de botões também. Então vamos começar pelo que eu mais utilizo no meu dia a dia. Nós temos aqui esse autocolor. Eu não gostei desse botão, para mim não faz o menor sentido, não utilizo isso no meu dia a dia. O offset é muito importante. Quando a gente tá aqui nas primary rails, a gente consegue aqui ajustar então, ó, bem refinado nesse ring, aqui a parte de luminância, como eu falei para vocês, o RGB, né? Então a gente consegue aqui, ó, mexer em todo o RGB de maneira muito mais sutil, muito mais refinada. Habilitando o offset, então, ele me libera a trackball da direita para poder ajustar o offset, como vocês podem ver, tá? Além disso, com o botão offset habilitado, os rings, que são esses anéis aqui da trackball do lift e do gamma, né? Ou seja, lift é o trackball da esquerda e gamma é o trackball do centro. Eu consigo ajustar a temperatura aqui da nossa imagem e o tint utilizando justamente esses 2 rings, além do offset liberado para trabalhar em cima dele. 2 botões aqui dessa coluna são muito úteis aqui na utilização da micropanel, que é o Shift Up e Shift Down, que é esses 2 botões com setinha para cima e setinha para baixo. Se eu segurar o Shift Up e apertar o Offset, ele troca automaticamente para as Primary Log Wheels. Então eu consigo trabalhar essa troca aqui simultânea utilizando o Shift para cima e Offset. Então olha só, a gente troca entre as Primary Color Wheels e as Log Wheels. E aí eu consigo fazer um trabalho bem ágil. É por isso que a Micropanel é uma ferramenta muito legal aqui do DaVinci Resolve, da Blackmagic, para que eu possa agilizar o color grade. Então, apertando o Offset de novo aqui, utilizando o Shift, a gente faz essa troca. E aí, beleza, nessa coluna aqui da esquerda, então nós temos a opção de Copy e Paste. Então eu posso copiar informações de um nó e colar em outro utilizando ela. Undo e Redo, que é justamente para desfazer e refazer uma função. Delete e Reset já é muito prático para entender. Bypass e Disable são 2 botões que a gente vai usar muito no dia a dia. Bypass para ignorar todo o color grade, todos os nós, né? E o Disable, ele vai desabilitar apenas o nó que a gente está ajustando. Então, para vocês terem noção aí de um botão que é justamente o que a gente faz no mouse, né? Então, a gente usa aqui o Ctrl D quando um nó está habilitado, né? Para ele desabilitar e habilitar o nó. E aqui clicando na opção de bypass ou simplesmente Shift D para fazer o bypass. Não, agora eu não preciso usar o teclado, somente esses 2 botões já fazem essa função. Aqui já vai a minha crítica para a Blackmagic em relação à micropanel nesse botão User. No manual, ele nos mostra que esse botão User é para você atribuir uma função, é um botão ali de função aí personalizada.
Só que ele também deixa avisado que esse botão ainda até o momento não tem funcionalidade atribuída, você não consegue usar ele para fazer isso. Isso é uma crítica, né, se você desenvolve um produto e você me entrega com um botão que não tem função, fica meio complicado, né, porque eu gostaria já de colocar uma função, um atalho aqui atribuído e não vou conseguir por conta disso. Mas vamos esperar as atualizações para ver se vai vir aí funcionalidade para micropanel para a gente poder ajustar. Como sempre, a Blackmagic faz atualizações que são muito úteis, então espero que para esse produto seja a mesma coisa. Então eu tenho aqui também os 3 botões já em cima aqui da nossa trackball do Lift: Play Still, Wipe Still e Grab Still. Grab Still já é muito prático, né? Para quem já conhece aqui o meu conteúdo no canal, já sabe para que serve o Grab Still, onde você vem aqui na galeria e você tira uma Grab Still desse frame. Então, olha só, aperta o botão, já aparece aqui a Grab Still para mim, quer dizer que eu tirei uma Grab Still, aqui um print, né? Desse playback desse clipe, tá? A gente tem aqui o botão Play Still, que é muito utilizado aqui, então se eu habilito, ele habilita aqui para mim o Image Wipe, eu consigo comparar aqui algumas Grab Stills com a minha imagem atual que eu estou tratando. Nós temos o Shift Play Still, que vai habilitar a nossa Split Screen, que a gente consegue comparar 2 clipes aqui lado a lado. E nós temos também a função Shift para baixo Play Still, que ele habilita a Gallery para mim, então ele abre e fecha a Gallery. Essa com certeza são funções que você vai utilizar no seu dia a dia. Agora, partindo para esses botões aqui acima da trackball do Gamma, nós temos aqui o H-Light, que é justamente os highlights aqui, que é a visualização de máscara. Se eu clicar, ó, ele já habilita a visualização de máscara aqui no canto esquerdo. Eu consigo fazer as minhas máscaras aqui e ajustar aqui a visualização utilizando esse botão H-Light, que é muito útil. Nós temos aqui o outro botão que é o Viewer, que vai trazer essa visualização em tela cheia pra gente, e eu tenho também funções secundárias. Se eu apertar aqui o Shift de Viewer, ele vai abrir aqui a parte de Clips, que é muito utilizado para a gente passear entre os clips, né? E se for Shift para baixo o Viewer, a gente tem a opção do Lightbox, que é muito útil para a gente ter uma amostra dos clipes no geral e ver como que tá o color grade de forma geral aqui no nosso workflow. Tem mais um botão aqui que para mim eu acho que ele não é útil, que é esse botão cursor, onde ele habilita aqui a trackball da direita para eu utilizar como um mouse, só que ele só funciona aqui dentro do meu playback. Para mim não é muito útil, sabe? Eu acho que não faz tanto sentido utilizar essa função, eu tendo o mouse, então mais uma função que até o momento, pelo menos, eu não vejo utilidade para mim. E aqui abaixo eu tenho 3 botões muito úteis: o Reset Lift, Reset Gamma e Reset Gain. Para que serve esse botão? Ele é muito simples de entender, então Reset Lift, Gamma e Gain, ele vai resetar as trackballs, o ajuste que a gente fez nelas, mas olha que interessante, né? Eu vou subir aqui alguns ajustes aqui que eu tô fazendo, ó, só nas trackballs. Então, eu tenho aqui os ajustes que eu faço na trackballs. Agora, eu quero resetar somente o RGB. Ou seja, eu quero que resete só as cores. Porque se eu rodar os rings aqui, ele vai ajustar a luminância. Mas eu não quero resetar tudo. Se eu apertar o botão Reset Lift, Reset Gamma, Reset Gain, ele vai resetar tudo de uma vez, né? O RGB e o ajuste de luminância. Shift para cima, ele reseta apenas os ajustes RGB que eu fiz na trackball. Se eu fizer ajuste de luminância, como é o caso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, ó, eu vou apertar o Shift para baixo e o botão de cada um que eu quero resetar. Então, o Reset Lift do Shadow, ele reseta somente a luminância, olha só, somente ajustando a luminância. Já passando aqui para esses 3 botões em cima do nosso trackball do Gain, nós temos o Edge Node, o Edge Window e o Edge Keyframe. Sinceramente, eu só utilizo as 2 opções aqui, que é Edge Node e Edge Window. Eu não trabalho com keyframe aqui no meu dia a dia. Vai ser somente alguns trabalhos pontuais. E é muito simples. Vou deletar esse nó aqui, simplesmente apertando o botão Delete aqui na micropanel. Vou aqui acrescentar um nó, clicando no botão Edge Node. E, como vocês já sabem, o botão Shift Up, Shift Down, nós temos aqui funções atribuídas secundárias. Então, eu posso apertar Shift para cima, ele vai acrescentar um nó paralelo. Eu vou desfazer aqui no Undown e vou Shift para baixo, Edge Node, um nó em Layer. Então, é bem prático também para você acrescentar esses 2 nós, que também são os nós mais utilizados aí no dia a dia. Nós temos aqui o Edge Window e agora a gente vai entrar numa parte que eu acho muito divertida na micropanel. Edge Window é justamente as nossas máscaras. Então a gente consegue acrescentar máscara. Nesse caso, eu acrescento uma máscara circular, que também é o tipo de máscara mais utilizada.
E nós conseguimos fazer ajustes aqui nessa máscara. Se eu apertar o Shift para cima e rodar as trackballs aqui, a trackball de ganhos, olha só, eu consigo ajustar o tamanho usando o ring. E se eu usar aqui a trackball, né, ou seja, a bola, eu consigo reposicionar essa máscara aqui para onde eu quiser. Então, eu consigo aqui ajustar o tamanho dela, né? Se eu quiser fazer algum ajuste bem pontual, ó, a gente faz aqui no ganho. Segurando ainda o Shift para cima, usando a trackball do Gama, que é a trackball do centro, eu posso aqui rotacionar o ring e rotacionar a minha máscara. E usando a ball, né, a trackball, eu vou fazer justamente o ajuste do tamanho, a largura ou altura dessa máscara. E aqui na trackball do lift, que é a trackball da esquerda, eu consigo no ring ajustar o feather, que é justamente essa transição suave aqui da nossa máscara com a imagem que a gente está tratando, né? Então, olha só que interessante, eu consigo trabalhar aqui a nossa máscara só com as trackballs, sem ter que necessitar do mouse aqui, obviamente. E agora vem uma função que para mim não tem utilidade, mas eu quero mostrar para vocês, talvez para vocês possa ter, que é você apertar o Shift para baixo e fazer justamente aqui ajustes com a trackball na nossa imagem, né? Eu vou resetar aqui só a nossa máscara para não ter mais, e aí eu consigo ajustar o dimensionamento da minha imagem aqui no playback. Como vocês podem ver, eu estou utilizando as 3 trackballs, então vou ajustando aqui dimensionamento nessa imagem. Eu acho muito impreciso, digamos assim, eu ainda prefiro usar essa ferramenta no mouse, né, e fica bem aqui nessa opção Sizing. Então todo o ajuste que eu fiz agora no playback foi aqui nessa opção Sizing. Particularmente, não achei intuitivo utilizar aqui a Micropaint, até porque nem o Sizing eu utilizo no meu dia a dia e quando eu uso, eu prefiro ajustar os parâmetros aqui no mouse do que na própria Micropaint. E aqui nós temos a coluna da direita, que nós temos aqui o Play Still, Next Still, Prev, Next, Keyframe, são coisas que eu não uso no meu dia a dia, não tenho funcionalidade para mim, mas, por exemplo, essa opção de Prev Node e Add Node, a gente consegue passear entre os nós, olha só que legal, né? Se eu apertar Shift para baixo no nosso Prev Node, ele vem para o nó da frente, o primeiro nó, e Shift para baixo, Next Node, ele vai para o último nó, então eu posso justamente passear aqui entre os nós, ó, e passeando entre eles, né? E aí, numa dessa, apertar Shift para baixo, já ir para o primeiro nó, e passeando nos nós aqui da minha seção de cima. E, de novo, Shift para baixo, Next Node, ele já leva para o último nó. Então, só para você ter uma noção aí de como trabalhar com essa ferramenta. E, obviamente, vai ter o Next Frame, Next Clip, isso aqui também eu não uso no meu dia a dia. Nós temos as setinhas para frente, para esquerda e para direita, que vai ser de reprodução do vídeo, e a setinha de Stop, que fica abaixo. E agora nós temos a última seção, que são os knobs do topo. Então nós temos aqui os 3 primeiros da esquerda para a direita, Lift, Gamma e Gain, com o Y na frente. Isso aqui é muito interessante, porque eu consigo ajustar Lift, Gamma e Gain somente na parte de luminância usando esses knobs. Então vou colocar aqui nesse nó aqui para a gente ajustar. Então estou aqui nas log wheels, vamos usar já aqui a Micropaint, então Shift para cima, Offset, troquei aqui para as Primary Wheels, e eu posso simplesmente vir aqui ó, no nosso Lift, ajustando aqui só a luminância. Olha só que legal, né? A gente consegue já ir mexendo aqui nessa região e fazer um ajuste aqui só com Lift, Gamma e Gain na região de luminância, utilizando esses 3 knobs. E aí, para a gente ver o antes e depois, eu clico no botão Disable aqui, então ele vê o antes e depois do ajuste. Perceba que esse ajuste não sobe saturação na minha imagem, porque ele não mexe nos RGBs. Então, eu já trabalho somente no Y, que é o Y que equivale à luminância da minha imagem. Nós temos também o knob de contraste, então eu posso acrescentar contraste na minha imagem através dele. Já não gosto de utilizar essa função contraste, tanto que eu nem recomendo ela no DaVinci Resolve. Ela ajusta também a parte de RGB, o que eu acho desinteressante para se trabalhar, então não recomendo. Nós temos aqui o pivô, que é justamente o que trabalha em conjunto com o contraste. Se você for usar o contraste, você usa o pivô para poder manter os seus médios, né, preservados, ou você determinar justamente com o pivô a partir de que momento o contraste começa a atuar na sua imagem, tá? Isso aí já é uma aula para um outro momento, mas
Como eu não uso no meu dia a dia, é tanto que eu nem tenho aula sobre isso, apesar de eu saber como utilizar. Aí a gente vem para um knob que é muito útil, Mid-Tone Detail, é um knob maravilhoso, porque no Mid-Tone Detail a gente quebra aquela nitidez exagerada de algumas imagens ou lentes, né? Imagens que a gente reproduziu em algumas câmeras, e com ele a gente faz a transição suave dos contrastes de meio tom, micro contraste que a gente tem naquela região, utilizando o Mid-Tone Detail. Traz essa cremosidade nessa região. Color Burst, não recomendo utilizar, não acho aí, na minha opinião, uma ferramenta útil. Ele acrescenta, ele é como se fosse a opção Vibrance, a vibração aí de alguns softwares, onde você acrescenta saturação em regiões que tem pouca saturação. E nesse caso pega muito a área de sombras, e eu não acho interessante acrescentar saturação em sombra, por isso que eu não utilizo essa ferramenta. Temos a opção do knob de shadows, e isso aqui é muito legal, porque você vai acrescentar, vai trabalhar, na verdade, os detalhes da região de sombra mais perto do eixo zero. E aí a gente cria essa suavização aqui na nossa imagem. Então, se eu ou diminuir ou acrescentar, ele trabalha muito essa região de sombras aqui, então é bem inteligente, eu gosto muito, ele traz aquela cremosidade que a gente quer trazer na nossa imagem utilizando esse nó. E em conjunto dele tem um outro knob que eu utilizo muito no meu dia a dia, essa ferramenta, que é o Highlights. Parece ser muito simples, mas ela ajuda você a trabalhar a questão de highlight roll-off na sua imagem. Já trouxe aqui dica utilizando ela, então a gente consegue descer aqui os highlights e suavizar. É uma ferramenta muito precisa, ao meu ver, porque eu trabalho exatamente a região de highlights. Então, se você trabalhar ela em conjunto dos shadows, você consegue ter um resultado muito interessante e bem homogêneo aí na questão de trabalho, principalmente com HDR. Imagem HDR, esses dois knobs aqui são muito úteis. Tem o knob de saturação, é uma ferramenta que eu não recomendo no meu canal, já falei várias vezes, tem outras opções melhores de se trabalhar, como saturação HSL, HSV. Tem aula aqui no canal. Temos o knob de Hue, que trabalha a tonalidade, e o Lumix, que vai fazer o mix desse contraste de trabalho de luminância, também muito utilizável. É isso aí então, pessoal, esse é o review da Micro Color Panel da Blackmagic. Eu espero que você que tem uma dessas possa ter entendido. É difícil às vezes achar um conteúdo que explique detalhadamente cada função, e principalmente as funções secundárias, que às vezes a gente não entende muito bem como que funciona, né? Mas deu para perceber que ela é muito prática, ela é muito simples o entendimento, você só vai precisar de prática no seu dia a dia, mas que rapidamente você consegue entender. Eu, obviamente, eu adoro ler manual, então peguei para esmiuçar toda ela, pude aí fazer os meus testes e poder esmiuçar ela para vocês, né, para poder trazer esse conteúdo mais útil para você que acabou de comprar, quer utilizar, mas não sabe muito bem como fazer os ajustes nela. E claro, se eu tiver esquecido de alguma coisa muito importante, deixa aí nos comentários para você que já utiliza a MicroPanel. Eu vou trazer ainda um segundo vídeo explicando como limpar a MicroPanel, que tem algumas particularidades bem interessantes, como desmontar alguns knobs, desmontar as trackballs para fazer aquela limpeza, porque no dia a dia junta muita poeira e isso ajuda muito a você manter o seu equipamento funcional. E é isso aí, se você gostou aí desse review, deixa aí o teu comentário, deixa o teu like que me ajuda bastante aqui no YouTube também, e nos vemos num próximo review, quem sabe aí, ou no próximo review justamente sobre limpeza desse material. Um forte abraço, valeu, tchau!